condição de trabalhador para o exercício da mediunidade e quais são as etapas para esse processo. Só que eu sei que vocês estão esperando um PowerPoint com ícones e dizendo passo número 1, passo número 2, não é assim? A gente fica nessa expectativa. Mas talvez a proposta para o tema de hoje seja um pouquinho diferente. E aí por quê? Porque a gente parte do princípio que todos que estão aqui são trabalhadores extremamente atuantes no movimento espírita e nas casas espíritas. Então eu acho, e aí sempre pode parecer um pouquinho de vaidade, mas não é não, viu gente? É sinceridade mesmo com todos. Eu acho que esse primeiro momento de etapas, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como fazer, eu acho que para quem já está atuando há bastante tempo, essa etapa talvez já tenha sido um pouco superada. Eu acho que a gente precisa relembrar aspectos importantes, filosóficos, morais, que estão relacionados a cada etapa, a cada dinâmica. E aí, gente, eu acho que a proposta para o nosso encontro de hoje, ela visa mais um aspecto filosófico, reflexivo, para que a gente relembre alguns princípios que são muito básicos da casa espírita. Então, eu usava como exemplo o seguinte: quando nós fomos preparar o GSEB, existe todo um aspecto que é assim, a gente vai receber visita. E aí a gente tem que deixar tudo arrumadinho. Mas aí eu pergunto, será que quando não tem visita a gente não deixa tudo arrumadinho? Não é? Patrícia, diz aí. Patrícia que deixa tudo absolutamente arrumado na casa. Ela já me deu uma olhada aqui. A Sol está por aí. Ah, ela está chegando, ela já ia me dar uma olhada. Que história é essa? A casa não está arrumada? Mas existe um aspecto que é o aspecto espiritual. Toda atividade mediúnica, ela não é só aquilo que os olhos humanos veem. Ela é aquilo que nós percebemos a nível espiritual. Ou seja, são os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, quando a gente foi preparar o GSEB, deixar tudo mais ou menos alinhado, organizado, porque só para vocês terem uma ideia, hoje é domingo, ontem foi sábado, dia de evangelização infantil. Diz aí para mim o que acontece na casa espírita, dia de evangelização infantil. A gente acha uma borracha embaixo, não sei de onde, um lápis esquecido, um papel que a tia fez com todo carinho. Aí a criança usou e está aqui, ficou aqui, algo para a gente organizar, não é assim? Então existe o aspecto humano, que é esse, a dinâmica do dia a dia da casa espírita. E a dinâmica até, por exemplo, quantos lugares? Eu já sabia que ia acontecer isso, mas eu joguei para a espiritualidade. Eu falei assim, ó, lá no SESC, 17º, a gente sempre faz uma roda. Só que aí eu falei assim, amigos espirituais, existe um problema espaço aqui, como é que vai ser esse negócio? Aí eu ouvi assim, deixa, vai fazendo. Esse U vai virar vários U's, vai virar vários, né? Então, assim, existe essa preocupação humana e que às vezes ela vai tomando um espaço maior do que a preocupação real, que é a preocupação espiritual e é natural nosso. Então, assim, como está a iluminação, como está ar-condicionado, como está o aspecto físico da casa. Só que o irmão, quando ele chega na casa espírita, ele pouco observa isso. Ele vai observar a amorosidade, o acolhimento, o atendimento que ele vai receber e, principalmente, se ele vai ser reconhecido. Só que reconhecido no quê? Não é título, não. Ah, será que vão me reconhecer de onde eu sou, o que eu fiz? Não, não é isso. É reconhecê-lo na sua essência, naquilo que ele realmente precisa. Então, assim, pode ser que as casas que estão aqui, recebam uma quantidade muito grande, média, pequena, cada um dentro da sua dinâmica, de frequentador. A importância é, cada frequentador que chega, nós estamos de fato preparados para recebê-los? E preparados para recebê-los é assim, quando o irmão chegar, nós estamos preparados para, no uso da mediunidade, olharmos olho no olho desse irmão e identificarmos quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades e quais são as suas potencialidades, reconhecê-lo na sua essência. E aí olha como vai ficando perigoso o tema, porque para que eu entenda o outro, quem eu preciso entender primeiro? É aí que começa o nosso problema, né?
Para eu poder identificar o irmão que chega, e gente, o irmão, desde aquele que vai chegar realmente necessitado de ajuda, até aquele que vai chegar para treinar a potencialidade da casa espírita, já não é? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Aí, eu achei que só acontecia aqui. Mas estou vendo que a gente, desde o irmão que vai chegar, para testar exatamente o objetivo da casa, a organização da casa. É aquele irmão que eu digo que é o desafio. E que muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas a espiritualidade permite que de repente um irmão em desequilíbrio, com a chamada obsessão, que não é só a influência de espíritos, mas são as ideias fixas que a pessoa carrega. Será que a espiritualidade permite que um irmão desse entre na casa e de repente gere toda... Claro, primeiro porque ele é um irmão. Segundo, porque nós, enquanto grupo, atuante na caridade, a caridade moral e a caridade material, nós estamos em processo de aprendizado. E aí é desafiador, porque você não pode ver no irmão um inimigo, mas você também não pode ser vulnerável a ponto de, causar um desequilíbrio numa coletividade. E aí, gente, como é que faz? Ninguém conta isso, né? Vocês assinaram o termo, começaram a trabalhar na casa espírita, e só depois. Então, olha só, dentro disso a gente vai falar um pouquinho sobre a mediunidade, essas etapas da nossa preparação, mas vocês verão que cada um dentro de si verificará qual é a necessidade, qual é a etapa, sem que a gente coloque nenhum ponto. Etapa 1, etapa 2, 3, não vai aparecer aqui. Nós vamos refletir juntos sobre. Os fenômenos psíquicos estudados pelo Espiritismo, pela metafísica e pela parapsicologia têm como agente o espírito, ser sensível e inteligente. Então, eu começo daqui fazendo uma pergunta que é extremamente fundamental para o nosso preparatório como trabalhador na casa espírita. Com quem eu vou me relacionar na casa espírita? Gente, com os espíritos. Agora tá. Mas que relação e que espíritos? Porque olhem só como é construído o texto. Tá frio, gente? Vocês querem de lá? Tá bom. Como é que é construído esse trechinho do texto? Pelo Espiritismo, pela metafísica e pela parapsicologia, essa relação com os espíritos, ela é estudada. Nós estamos dentro da metafísica, nós estamos dentro da parapsicologia, ou nós estamos dentro do que, eu vou falar baixinho aqui mesmo, Sérgio gravando, aquilo que abraça todas elas, que é o espiritismo. É o espiritismo. Então, quando a gente fala assim, metafísica, parapsicologia, e aí a gente se fixa no espiritismo, não é relação com espíritos buscando fenômeno. A gente já ultrapassou essa etapa. Então, não é a mediunidade onde eu vou ficar tão focado na percepção para incorporação, para psicografia, para reunião mediúnica. Isso é importante? É importantíssimo. Mas a gente não chega bem nessa etapa se a gente não passar pela etapa anterior, importantíssima, que é moralização do meu processo mediúnico. Então, assim, eu posso não ouvir nada, posso não ver nada, não é isso que a gente ouve? A gente mais ouve, mas eu não escuto nada, eu não vejo nada. Aí tem uns espíritas que eu adoro, que é assim, graças a Deus, eu não vejo nada. Graças a Deus eu não escuto nada. Aí tem uns que dizem assim, eu vejo o estalo da minha geladeira na madrugada e saio correndo. Alguém tem gato? Não, eu nem vou olhar para você. Mas, por exemplo, se eu tivesse medo de espírito, o meu gato me assustaria todos os dias, porque ele parece um desencarnado dentro da minha casa com a luz toda apagada. Você só vê os olhos. Aí você chega assim no ambiente, aquele olho amarelo lá no fundo te perguntando o que você quer aqui essa hora. Tem uma vantagem. Tudo que você escuta e fala é o gato. Bota na conta do gato. É o gato. É o gato. Ou então assim, por que esse gato tá olhando lá pro canto da sala? Esse gato é maluco. Não é? Esse gato não é assim? Então, muitas vezes a gente está muito fixado nessa questão. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero escutar. E a mediunidade, principalmente,
é aquela de você sentir o teu próximo. Quem é o próximo mais próximo? É aquele que você vê, é aquele que você sente de verdade, é aquele que você escuta. Vocês estão pensando em um monte de próximo? Eu estou pensando em um monte. E aí, se nós nos moralizarmos para termos uma visão mais ampliada sobre esse próximo que a gente encontra, quando a gente menos esperar, o próximo que a gente até então nem via, nem sentia, nem percebia, nós vamos passar a sensibilizar. Porque existe uma questão da mediunidade que é importantíssima no nosso trabalho diário na Casa Espírita, a inspiração. Qual é a sua inspiração quando nós estamos no dia a dia da Casa Espírita, com colegas de trabalho? Tem dias que a gente chega no GSAI para trabalhar, que o verdadeiro atendimento fraterno foi durante a troca, o colocar e tirar de um jaleco, de um avental, aonde o irmão diz assim para você: hoje eu vim trabalhar, mas eu não estava legal. E aí, qual é a grande mediunidade nessa hora? A gente se interessar pelo momento do outro e perguntar assim: Sol, por que você não estava legal? O que aconteceu com você? E conversar. E não tem nada mais satisfatório do que um irmão virar para você e dizer assim: eu só queria desabafar. Obrigada, eu só queria que alguém me ouvisse. Então, a gente pula essa etapa e se preocupa muito com o fenômeno. A gente se preocupa muito com, e como é a reunião mediúnica? Na Casa Espírita tem ou não tem reunião mediúnica? Já aconteceu, mesmo se não é assim, de alguém chegar no GSEB, de alguém chegar nas outras casas e perguntar assim: mas aqui vocês fazem reunião mediúnica? Mas aqui vocês fazem o trabalho de desobsessão? E aí a reunião mediúnica, a gente sabe que é algo por responsabilidade, não é aberto ao público. Então, são os trabalhadores da casa. Uma desobsessão que é aberta ao público, eu levei um tempo para entender isso. Mas isso também é preocupante, porque a maioria das pessoas não está preparada para ouvir o que acontece numa reunião mediúnica. Então, vocês imaginem, a pessoa chega num desequilíbrio profundo. De repente, ela vai sentar para observar aquilo que, para ela, ainda é um fenômeno. Sabe, se eu colocasse o WhatsApp para os meus avós, que já são desencarnados, mas se eu tivesse lá atrás, contando para ele o que a gente viveria hoje, WhatsApp, vários programas de transmissão, coisas online, para os meus avós, eles diriam assim: não, isso é um fenômeno, isso não vai acontecer, isso aí é maluquice sua. É como se fosse essa pessoa chegando pela primeira vez numa casa espírita, passando por um chamado trabalho de desobsessão ou uma reunião mediúnica. Para ela, aquilo é um fenômeno. Para a gente hoje, uma comunicação no WhatsApp é o quê? Facilidade de comunicação. Para alguns é um terror, né? A gente quer fugir do WhatsApp. Mas é uma facilidade de comunicação. Se os meus avós vivessem a época atual, para eles já não seria mais um fenômeno, seria algo comum. Para quem é trabalhador da casa espírita, a reunião mediúnica já não é mais um fenômeno, porque já se passou por um processo de moralização da mediunidade, onde o mais importante é quem é o espírito do outro lado. E aí, acho que todos vão concordar comigo, para esse exercício, não precisa estar desencarnado. Basta olhar para cada um e dizer assim: quem é o Marcos? Quem é o Rodrigo? Quem são os irmãos que estão aqui? Quais as necessidades? Como é que nós nos completamos? Como é que nós nos auxiliamos? Aí já é um outro momento. Então, a gente precisa sair da visão da metafísica somente, da visão da parapsicologia. Eu me lembro que quando se assistia a televisão aos domingos à tarde, né? Vocês lembram? Tinha uns programas sensacionalistas que levavam parapsicólogos. Aí apareciam aquelas imagens do fulano que foi assistir a própria missa de sétimo dia. E aí o pessoal ficava buscando a veracidade daquilo tudo. A gente já está num outro momento, até mesmo, de grupo espírita, dentro do espiritismo. Então, o espírita hoje, o espírita, vamos dizer assim, o raiz. O que é o espírita raiz? O praticante, aquele que está na atividade da casa espírita. Ele já não busca mais o fenômeno. Ele busca o entendimento das verdades espirituais. Esse é o espiritismo verdadeiro. Então, a primeira etapa, se a gente pudesse colocar,
o nosso processo de moralização. O que é esse processo de moralização? Porque a palavra é pesada, né? Será que é tão complexo? Então, vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, no mundo lá fora, antes de conhecer Jesus, eu gostava daquilo que tem um nome científico chamado de maledicência. Termo vulgar, fofoca. Então, pode ser que no início da minha jornada na casa espírita, eu fosse muito chegada a saber fofoca da vida do irmão médium, da irmã médium, da dinâmica da casa espírita. Aí a gente vai se moralizando. Vocês querem ver frases que não são tão simpáticas, mas trazem um processo de moralização. Silêncio e oração. Você chega na casa espírita, silêncio e oração. Ou então você entra numa sala de palestra e tem uma imagem de Jesus. Você já sabe que você precisa silenciar mais e falar menos. E se colocar à disposição. Então lá em casa, a gente tem muito assim essa brincadeira que minha mãe sempre diz assim: filha, chegou no plano espiritual, cala a sua boca. Fica quieto. Para de querer saber muito, falar muito, perguntar muito. Outra, viu uma vassoura em algum cantinho, viu um pano, algum negócio? Segue André Luiz, vai limpar, vai ali no silêncio, vai ajudar alguém que está passando mal, se você puder. Sabe, quando você já tiver, né? Chegou, teve a oportunidade, foi resgatada, eu digo assim: mas mãe, eu sempre vou pedir por você. Então você me resgata, né, mãe? É assim? Aí ela diz assim: faz silêncio. O meu pai é a placa do silêncio e oração aqui no GSEG. Não, pai? Eu entrei aqui, meu pai já está assim: silêncio. Ou então, se eu de repente me descuidar e começar a falar muito, ele diz assim: você está tumultuando o ambiente. O que é isso, gente? Um processo de disciplina nosso. É a hora da religação com o Criador. Qual é a nossa ferramenta? A nossa casa espírita. Então, essa é a primeira etapa. A gente precisa sair do processo fenomênico. Isso não é o mais importante. E aí, alguns irmãos podem dizer assim: eu sei que aqui não, mas a gente ouve. Ah, Milena, mas é isso que enche a casa espírita. É isso que enche a casa espírita. Pai, Deixa eu pular perto, gente. ele já está ali. Aí alguns irmãos dizem assim: Milena, mas olha só, muita gente procura o passe A, o passe B, o atendimento com a luz assim, com a luz dessa forma, com a reunião mediúnica. É isso que atrai. Aí, Deixa eu ver quantas pessoas. a gente precisa fazer uma pergunta: qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso é em atender a expectativa da curiosidade fenomênica de quem chega, ou o nosso compromisso é com a verdade espiritual? Essa é a questão. Porque sempre, olha só, sempre na dinâmica da casa espírita, a gente vai ter irmãos heterogêneos dentro de uma homogeneidade. O que é a homogeneidade? Via de regra, estão todos buscando se espiritualizar. Não precisa não. Estão todos buscando se espiritualizar, mas cada um dentro de um formato, de um caminho. Compete aos irmãos que trabalham, que dirigem, manter o compromisso verdadeiro e o objetivo central da instituição espírita. Então, assim, todo dia chega um. Outro dia chegou um irmão, onde ele disse assim: mas eu acho que a cantina de vocês deveria ser em outro lugar. Aí eu falei assim: mas ele estava comendo na cantina. Como ele estava comendo na cantina, eu falei assim: já é meu amigo. Está comendo na cantina, está ajudando a casa. Aí ele: não, porque eu fui no lugar tal, e aí a cantina era assim, era não sei o quê. Gente, ideias todos possuem. Mas a gente precisa saber o que é viável na casa e qual é o compromisso principal na casa. De verdade, vocês vieram aqui hoje por causa do lanche? Jesus está vendo, hein? Jesus está vendo. Aliás, eu vi uns negócios aqui atrás. Então, o que a gente precisa entender? Eu estou aqui para satisfazer a curiosidade pela inexperiência, pela falta de conhecimento de quem está chegando na doutrina, como nós chegamos um dia. Nós tivemos o nosso primeiro momento na casa espírita. O meu compromisso é com a verdade espiritual. Porque assim, quem chegar com esse mesmo objetivo, vai ficar. Quem não tiver o mesmo objetivo,
por livre e espontânea escolha, e não se afinizar, seguirá dentro da linha da sua afinidade. E está tudo bem, e está tudo ok. O que nós não podemos é trair o nosso compromisso principal com a espiritualidade. Bom, aí eu trouxe aqui algumas definições, mas aí eu acabei me adiantando, né? A metafísica é uma das disciplinas fundamentais da filosofia que examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, entre necessidade e possibilidade. A parapsicologia é o estudo de fenômenos paranormais. O que é o paranormal para o espírita? É o normal para o espírito. Então, eu nunca me esqueço que uma vez eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e ele fez a seguinte visualização. Vamos só imaginar, tá, gente? Porque de madeira aqui só tem isso. Então, se todo mundo for supersticioso e quiser dar as 3 batidinhas, mas vamos só imaginar que está todo mundo desencarnado aqui. Uma reunião sobre mediunidade para falar sobre o fenômeno da existência do espírito tem algum fundamento? Se já está todo mundo desencarnado vivendo isso? Então, assim, para o espírito desencarnado, não tem fundamento nenhum. A mediunidade não é uma ferramenta de aferição, se a vida prossegue ou não. E eu sei aqui que todo mundo já tem, né, firme, já tem isso consolidado, né? Não é que nenhuma vez eu ouvi assim, Milena, mas e se não for totalmente isso? Aí eu tive que dizer assim, bom, aí está faltando o que pra gente? A convicção na doutrina que a gente estuda. Não, porque eu acho que e se... Falta o quê? Convicção. Então, quando me perguntam assim, Milena, o espiritismo para você é uma religião? É uma ciência ou é uma filosofia? E o espiritismo, para mim, é o tratado da realidade da minha existência. Vai além de religião, filosofia e ciência. É aquilo que a gente é. Então, um estudo como o de hoje, para espíritos desencarnados, a finalidade é a seguinte: como é que a gente utiliza essa mediunidade para o intercâmbio de informações? Essa é a questão. Porque quando a gente vai para uma reunião mediúnica e vem um espírito sofredor, não é o fenômeno do espírito sofredor, é o local onde eu posso estar, o que evitar para estar e como auxiliar aquele irmão que está no local do sofredor. É bem diferente. Eu já não fico mais, vamos dizer assim, surpresa com, meu Deus, olha que riqueza, olha o linguajar do espírito sofredor. Eu nunca me esqueço, eu sempre compartilho isso com os irmãos. Uma vez trabalhando numa reunião, eu perguntei para o irmão, era um irmão muito sofrido, e ele tinha a questão da vingança. Então ele queria se vingar. E aí eu fiquei tão compadecida dele pela dor, pelo sofrimento, pelo tempo que ele havia perdido da existência dele naquela condição. Aí eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta muito ingênua. Vou dar a dica para vocês, cuidado com o que vocês perguntam para o espírito sofredor. Eu perguntei assim, mas meu irmão, você é feliz desse jeito? Mas eu perguntei com sentimento. Percebeu quão sofrido ele era naquela condição. Eu perguntei, meu irmão, mas você é feliz desse jeito, vivendo dessa forma? Ele queria porque queria se vingar. Aí ele responde assim para mim, depende do que você entende por felicidade. Vou dizer um negócio para vocês, mas vou falar bem baixinho, tá? Eu desenvolvi um afeto por esse irmão. Sabe por quê? Ele foi sincero. Ele falou aquilo que ele estava sentindo. Aí eu me lembro que é um misto, né? Você está conversando na postura do doutrinador e você está pensando, né? Aí eu estou assim, caramba, eu não devia ter perguntado isso. E agora? Aí em seguida eu pensei assim, eu falei assim, tá aí, faz sentido. Dentro do padrão vibratório dele, aonde ele só enxerga um prejuízo e uma necessidade de ressarcimento, de fazer a justiça da maneira como ele entende, para ele isso é a felicidade. Então eu comecei lá pela ponta, sem ter ido pelo início. Aí eu falei, então vamos voltar. E aí eu fui conversando com ele. Mas percebam, na hora, e eu nunca me esqueci dessa conversa,
Porque na hora, saiu lá do fenômeno, é um espírito que está ali incorporado, e um médium incorporando, e entrou, eu estou conversando com um ser com as mesmas fraquezas e necessidades que eu possuo. Depende do que você entende por felicidade. Aí eu vou contar um negócio para vocês. Todo mundo aqui dirige? Ou anda com alguém que dirige? Né? Aí, estava eu dirigindo, de repente estava uma fechada no trânsito. Todo mundo já passou por isso? Já? Toda hora. Eu bem entendi quando ele falou assim, depende do que você entende por felicidade. Eu, no meu padrão vibratório, bem baixo. Quando eu tomei aquela fechada no trânsito, o olho ficou vermelho, o sangue subiu. E eu falei assim, eu vou lá revidar. Aí um amigo espiritual, mas é isso que você está aprendendo com a doutrina? Isso vai te fazer feliz? Eu lembrei da frase dele, depende do que você entende por felicidade. Porque quando a gente está em vigilante e o padrão vibratório desce, a gente perde o referencial de felicidade. E a gente passa a viver olho por olho, dente por dente. A maior parte de nós que chegamos na casa espírita, nós chegamos nessa vibração. Olho por olho, dente por dente. Não tem quase, vou dizer assim, 9 entre 10 atendimentos fraternos. Nós temos uma dificuldade enorme de entender o que o outro faz conosco e como reagirmos ao que o outro faz conosco. Isso eu falo dos irmãos que estão recém chegando na doutrina, que não entendem porque sofrem, as dificuldades de relacionamento. E aí isso, gente, só o conhecimento vai trazendo pra gente as respostas que a gente precisa. E isso leva tempo. Isso a reunião mediúnica não traz de imediato. Uma chamada de desobsessão não traz. Um passe não traz. Por mais fenomênico ou menos fenomênico que pareça, não traz. Sabe o que traz? Horas e mais horas sentados, ouvindo palestras e participando de estudos. E ouvindo as histórias dos outros. Nesse lado, a fofoca positiva. Porque quando o outro compartilha a sua dor e como ele superou a sua dor dignamente, nós vamos aprendendo com a história do outro. Então, a primeira e principal etapa de formação para todos nós, a moralização do nosso processo mediúnico. Ele precisa deixar de ser um fenômeno para ser de fato um instrumento de caridade e amor ao próximo e a nós mesmos. Eu não sei o que seria de mim sem a doutrina espírita e sem o exercício diário da caridade dentro da casa. Agora olha só como a gente é muito abençoado nessa vida. Eu sempre digo isso. Estamos reencarnados nesse momento. Estamos no Brasil. Olha, caramba, todo dia eu digo, meu Deus, no Brasil, no Rio de Janeiro. Ó, e somos espíritas. Então, vou até tirar o Rio, né, para a gente não desfazer os demais estados. Mas assim, reencarnamos no Brasil, a pátria do Evangelho, e aí a gente entende a pátria do Evangelho, tudo é muito fácil de se conseguir aqui. Às vezes a gente tem contato com irmãos do Uruguai, com irmãos da Argentina, com irmãos do Paraguai, com irmãos da Europa, tudo é mais difícil de se conseguir. Os corações são mais difíceis de serem tocados por conta de um materialismo muito grande. E aqui tudo é fácil. Você encontrou alguém no supermercado, você já está falando de doutrina espírita. Eu fui na veterinária com a minha bichinha lá, minha cachorrinha de estimação. De repente eu estou sentada, a moça que eu já vi, ela já veio no dia sábado. Ela só não quis dizer, eu também não fiquei quieta. Aí ela manda assim, não, eu estou tentando resolver tudo nessa vida, porque na próxima encarnação eu quero vir melhor. Aí, ó, espírita, dali a gente já puxou uma conversa. E aí, como diz meu pai, puxou o cartão, deu o cartão de recebe. Para a doutrina espírita, tais fenômenos considerados naturais são de duas categorias, os mediúnicos e os anímicos, que são a nossa emancipação da alma. Então, aquilo que vem da gente, os fenômenos anímicos, e os mediúnicos, que são as comunicações que nós recebemos. Os mediúnicos são intermediados pelos médiuns. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem. Eu estou falando aquilo que a gente já sabe. Mas a gente precisa viver
comete uma falta lá fora e as pessoas frequentam as casas aonde nós estamos ali trabalhando, eles não identificam que foi a Milena que cometeu uma falta. Eles não identificam o nome de cada um de nós, eles identificam assim: olha lá, o irmão, a irmã do Gessélio. Olha lá, não é integrante do Sérgio. E a gente pode servir, estar servindo de pedra de tropeço para o irmão, porque ele não vai identificar a personalidade. Ele vai identificar assim: o espírita é dessa forma. Então é importantíssimo que a gente mantenha a nossa postura dentro e fora da casa espírita, que sejamos os mesmos. A gente não pode ter múltiplas personalidades, até porque as pessoas têm medo, morrem de medo de morrer. É assim mesmo. Aqui não, aqui eu sei que é todo mundo tranquilo. Pode fretar um avião, se tiver turbulência vai ficar todo mundo sereno. Mas lá fora tem muito disso, né? As pessoas morrem de medo de morrer. Quando me perguntam: Milena, qual é seu medo? É a desencarnação? Não, meu medo não é desencarnar. Meu medo é segurar meu pensamento quando eu já estiver desencarnada. Por quê? Quando a gente não está mais na matéria, acabaram as dissimulações, acabaram as máscaras, acabaram os disfarces. Então, assim, eu posso ser uma pessoa completamente diferente lá fora. Mas quando eu chego ali no portão, eu faço assim: oi, meu irmão, seja bem-vindo. Não é assim? E aí, qual é o grande exercício que a gente precisa fazer? Sejamos os mesmos, dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Por quê? Se nós estamos numa relação entre espíritos, os encarnados até não vêm, mas os desencarnados vêm. E aí eu sei que nós somos treinados para numa reunião mediúnica não causarmos constrangimentos. Mas já imaginou numa reunião mediúnica, de repente você é até o médium incorporador. E aí, antes de você passar a mensagem do espírito desencarnado, você ouvir: engraçado, você lá fora estava diferente. Ninguém está ouvindo, mas a gente está percebendo. A nossa consciência acusa e os espíritos estão vendo. Como é que eu posso tocar um coração? É igual a pessoa que não gosta de criança. A pessoa não gosta de criança, aí ela diz assim: não, mas eu queria trabalhar na evangelização. Aí ela vem para trabalhar na evangelização, mas ela não gosta de criança. Quem não gosta de criança conquista criança? Não. Aliás, quando eu comecei a trabalhar na evangelização, eu fiquei preocupada, porque criança é sincera. E aí a gente tem que visualizar: o espírito desencarnado é igual a criança. Ele vê você na vibração e ele capta a sinceridade daquilo que você está falando. Então, moralização, sermos aqui dentro da casa espírita o que somos lá fora, ou melhor, sermos lá fora o que somos dentro da casa espírita. E aí, mediunidade é a faculdade psíquica que os médiuns possuem, manifestada de forma mais ou menos intensa e por meio de uma variedade significativa de tipos. Então, videntes, psicógrafos, né? E aí vai. A prática mediúnica é denominada mediunismo. E aí, por que a gente está falando isso tudo? Porque se eu me fixo só no fenômeno, adivinha o que acontece? Eu estou exercitando mediunismo. Somente isso. E mediunismo, em todos os segmentos religiosos, acontece. Então, nós vamos entrar no templo tal, onde a pessoa fala a língua não sei da onde. E aí ela entra num transe e ela hipnotiza aquela comunidade. Pode estar sob a atuação do espírito? Pode. Pode estar captando algo? Pode. Mas tem um embasamento da doutrina para saber com que ela está lidando? Muitas vezes não tem. Então, mediunismo por mediunismo, até a criança que faz a brincadeira com o copo, o adolescente, ele não sabe, mas ele está ali gerando um mediunismo. Ele quer um contato, ele quer uma comunicação. Isso não é o mais importante. O importante é evangelho para uma mediunidade com Jesus. Gente, eu estou falando direto aí. Não. Fala. Só sabe, qualquer dúvida é só levantar a mãozinha e perguntar. Os fenômenos anímicos, ou mais propriamente a emancipação da alma, são produzidos pelo próprio espírito encarnado, que nesta situação não age como intermediário ou intérprete de pensamentos dos espíritos.
Partindo-se do princípio que todo ser humano é médium, o espírito André Luiz assim conceitua animismo, ou prática dos fenômenos anímicos, conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Vou fazer uma pergunta para a gente entender esse animismo que pode gerar uma fraude dentro do trabalho mediúnico. Por quê? Animismo é algo que vem de mim. Vem eu enquanto alma, espírito encarnado. Vocês acham, vocês não me conhecem, mas dá só uma olhadinha assim. Dá só uma olhadinha. Viu que nós estamos no mesmo ambiente? Nós participamos do mesmo núcleo, no 17º. Nós estamos no mesmo estado. Logo nós temos uma dívida em comum. Dívida não, uma prova em comum. Morar no Rio de Janeiro é uma prova em comum, né? Vocês entenderam? Muita dinâmica, muita ginástica, muita criatividade e muita fé. Não é assim? Tá, não estamos no mesmo padrão, relativamente? Não temos mais ou menos as mesmas atividades? Não somos casas espíritas reunidas? Então, vocês vão olhar para mim agora como se vocês estivessem olhando para vocês mesmos. Será que se o nosso amado irmão Chico Xavier quisesse enviar uma mensagem hoje, viria na gente? O que é que vocês acham? Eu vou ajudar, tá, gente? Vou ajudar. Só de segunda para cá. De segunda-feira para cá. Vocês brigaram com alguém? Só para te lembrar. Pode tirar filho da história? Não, tá no pacote. Tá no pacote. Vocês brigaram com alguém? Vocês deram uma buzinadinha assim para alguém no trânsito, mas não era uma buzinada assim de alerta. Tô aqui, era uma buzinada do tipo: você é reunião fechada? Foram em reunião de condomínio e pensaram bem sobre o chefe de vocês? Pensaram? Agora eu vou tocar ali, tem um irmão lá fora. Agora eu vou tocar bem assim, pensaram mal sobre algum companheiro de atividade mediúnica na casa espírita? Vocês viram que acho que a gente não está no padrão de receber mensagem de Chico Xavier, certo? Não que não possa não acontecer. Mas vocês viram que é um ato de humildade nossa? Vamos desmistificar a humildade? Humildade é o quê? Autoconhecimento. Você se conhece e você sabe a sua linha de afinidade e a sua linha de atração. Então, assim, por maior que seja o nosso amor a Chico Xavier, a nossa condição moral é muito próxima da de Chico Xavier. Qual é a possibilidade de, numa reunião mediúnica, chegar uma mensagem de Chico Xavier aqui pra gente? Não estou dizendo que é impossível, tá, gente? Não estou blasfemando, vamos dizer assim. Mas a gente vai se avaliar a nível de médium, padrão vibratório. Dentro disso, é mais preocupante eu procurar uma mensagem de Chico Xavier ou eu procurar realizar o meu processo de evolução para me aproximar de uma condição mínima para captar mensagens dessa elevação moral. Olha a diferença. Aí, Milena, entra a orientação que no livro dos médios traz, né, que mais vale a mensagem do que quem assina a mensagem, né? Então, o que nós precisamos, não necessariamente só o Chico Xavier terá essa palavra, né? Muitos outros espíritos terão a mensagem correta para cada grupo no seu estado e trará e fará tão bem, ou será tão bem orientado como fosse. Exato. Mas aí por quê? Porque quando nós nos deixamos levar pelo nosso animismo, aquilo que é só nosso, a gente pode cair numa mistificação, a gente pode realizar uma fraude. E aí, nesse sentido, na mistificação, nós estamos sendo enganados, enganando uma coletividade, e na fraude, nós estamos enganando uma coletividade. Então, esse é o perigo. E a gente precisa tirar o foco disso. Né? Dia 1º de maio foi aniversário do professor Eurípides Barçanufo. E lá em Sacramento estava acontecendo um encontro em homenagem ao professor Eurípides Barçanufo. A praia, independente de nós sermos da casa de Eurípides Barçanufo, é um local que todos deveriam conhecer. Sacramento, interior de Minas Gerais. E assim, vou dar uma dica, e Sacramento fica a 1 horinha de Uberaba. Aí você conhece todo o espaço também do nosso irmão Chico Xavier.
E aí, numa palestra que estava sendo proferida pela sobrinha neta do professor Eurípides, ela falava o seguinte, que quando o professor Eurípides percebeu que estava próxima à sua desencarnação, que ele desencarnou em 1918, em decorrência da gripe espanhola. Quando ele percebeu que estava próximo da sua desencarnação, ele pediu para sua mãe o seguinte, que se em algum momento as coisas ficassem muito difíceis, que ela se desfizesse da farmácia que eles possuíam, que era uma farmácia que atendia os irmãos através da homeopatia, prescrições, né? Que atendesse, que se desfizesse da farmácia, mas não se desfizesse da escola. Porque o grande processo transformador é a educação. Mas só que a professora Eurípides, ele não está falando só da educação do intelecto humano, ele está falando da educação do espírito. Então, nós temos que massivamente propagarmos isso. O mais importante para qualquer irmão vai além do fenômeno, vai além da mediunidade vista como algo assim espetacular. É o espetáculo da nossa evangelização em espírito. É o nosso conhecimento, que vai sendo adquirido a ponto de... Aí vai aparecer um pouquinho de soberba, o que a gente vai falar, mas não é não. É sinceridade. Ganharmos uma capacidade tão grande de autogestão que nós não vamos mais depositar todas as nossas expectativas na reunião mediúnica, no passe ou nas outras atividades, a não ser aquelas do despertar da nossa consciência. E quando eu digo isso, não estou colocando em patamares diferentes. Cada um tem a sua importância. Mas o estudo sistematizado, o estudo do Evangelho, as palestras, as conversas edificantes, são essas que de fato transformam a nossa caminhada. Porque foi isso que Jesus fez o tempo inteiro. Conversar e conversar e conversar e contar histórias e exemplificar e viver. Esse é o caminho que a gente precisa seguir. E aí, por conta do nosso tempo, na questão 27 do Livro dos Espíritos, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Aqui a gente acaba com qualquer fenômeno. Nós estamos aonde? Na matéria. Somos o quê? Espíritos. E acima de nós, Deus, nosso Pai. Está resolvido? A partir daí, o que a gente precisa fazer? Aí eu ouvi aqui, durante a conversa, desenvolver a nossa fé. Mas o que é fé? É a relação com Deus. A primeira vez que eu peguei o Livro dos Espíritos, eu conversei com a minha mãe, que eu estava muito cismada, que meu pai estava lendo muito um livro, ele não largava aquele livro, ele não podia fazer barulho quando ele estava lendo aquele livro, e eu tinha 11 anos de idade. Eu fiquei cismada. Eu falei assim, eu preciso saber o que tem nesse livro. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, lá dentro ele explica sobre Deus, sobre o que nós somos. Aí eu, com a ingenuidade de 11 anos, eu pensei assim, meu Deus, agora eu vou saber tudo. O que é Deus está lá dentro, mãe. Tá. Aí o livro estava na mesa de centro da sala. Eu peguei. Quando eu abri, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí eu... tá. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí minha mãe, e aí? Não, legal. Não é assim? 11 anos? Bem 11 anos, né? Legal. E aí eu digo para vocês, eu só fui começar a entender essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, muito tempo depois, no silêncio da minha vida. Na relação cotidiana com essa inteligência. Na dor, na alegria, no varrer do GESEG. Aliás, vou dar uma dica para vocês agora. Vou conquistar mais trabalhadores para essas atividades. Limpar um banheiro da casa espírita é muito bom. Você faz altas reflexões. Varrer um pátio. O GESEG tinha uma mangueira enorme. Era bem bonita, mas ela adoeceu. Aí durante o primeiro ano de GESEG, eu só fazia tirar 3, 4 sacos, de folha. Aí até hoje eu sinto saudade daquelas varridas, porque ali naquelas varridas
eu ia conversando com Deus no silêncio, ouvia alguma coisa, lembrava assim, eu estou numa casa espírita, não é assim? Limpar um chão de uma casa espírita, cuidar de cada detalhe. O que eu estou querendo dizer? Que a gente desenvolve mais a relação com Deus no silêncio das nossas atividades cotidianas do que quando alguém diz assim, vai lá, bota seu jaleco agora e entra para o passe. É no silêncio, na observação, na convivência. Por isso, quando alguém chega e diz assim, eu quero ser médium, a gente fica muito feliz. E esse ser médium é médiums todos somos. A pessoa quer disciplinar a mediunidade. Mas qual é a grande torcida que eu sempre fico? Que a pessoa se deu tempo. Porque para a mediunidade, tudo é tempo. Então, quando eu comecei, eu tinha 13 anos. A menina de 13 anos é muito diferente da de hoje. E será muito diferente daqui a muito tempo. Porque tem coisas que elas estão no livro. Você vai ler, você vai entender, mas você só vai sentir vivendo. E essa vivência requer tempo. É casamento. Mediunidade é casamento. Trabalhar na casa espírita é casamento. Agora eu vou botar um peso na consciência de vocês. Quando você sai, por qualquer motivozinho, você se divorciou da casa espírita. O que eu quero dizer com isso? Que a gente esteja para servir, não para ser atendido nas nossas expectativas frenéticas. E esse servir é que desperta na gente a verdadeira fé, que é a relação com Deus, que se manifesta na relação com os nossos irmãos. Graças a Deus. Eu passo aí. Então, a gente já abre agora para os irmãos que quiserem fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta em relação ao tema, a hora é essa. Eu queria comentar uma questão. Porque quando a gente vai para o trabalho mediúnico, você falou muito bem da questão do fenômeno, né? A destacar a importância do estudo da doutrina, né? E conhecer fundamentalmente o livro dos médiuns. Mas não apenas e tão somente ler o livro dos médiuns. Estudar, ler, entender o que o Kardec está falando, procurar todas aquelas informações que ele dá no pé de página, conforme você vai lendo o livro dos médiuns, abre-se um parênteses, e aí ele comenta algo que ele já falou no capítulo anterior. Ele comenta um texto que ele publicou na Revista Espírita, ele comenta outras coisas. Então, observar esses parênteses, essas colocações e buscar essas informações, porque você acrescenta ao estudo do livro. E se a gente estudar de verdade, né, o livro dos médiuns, e não apenas ler, a gente vai ter uma visão muito boa do que é um fenômeno mediúnico, o que é um fenômeno que o espírito promove na matéria através do fluido que o médium doa, e a necessidade de você, primeiro, estudar o espiritismo, segundo, estudar a mediunidade para você conhecer e saber lidar com o fenômeno. Porque senão a mediunidade ela é legal, ela vai aparecer numa fase da sua vida, mas você tem que aprender o que ela é, como ela funciona e a lidar com ela. Porque senão você chega no ambiente, médium é igual antena parabólica, capta tudo. Você vai estar sujeito a todas as influências do ambiente. Se você está no início e não sabe lidar com o processo, você vai passar mal, você vai ter dor de cabeça, você vai ter enjoo. Você vai sair correndo pela porta fora e quando a casa espírita tem olhos de ver, vai atrás do companheiro para conversar com ele, para fazer um atendimento fraterno, para saber qual é a dificuldade, orientar ele para a reunião de estudo, colocar o nome na prece, para ele se equilibrar, para depois que ele estiver estudando, estiver conhecendo alguma coisa, lá na frente, você falou do casamento, mas antes tem o namoro e tem o noivado. A gente não casa, se a gente não namora e se a gente não noiva. A gente pode até casar, mas não vai dar certo, vai dar exotismo. Vai dar exotismo. Então, conhecer, né, chegar, conhecer, estudar, participar da reunião de estudo, participar da reunião de, como você falou, do ESD, né? Começa pela reunião pública, vem para a reunião de estudo sistematizado, vem aprendendo, vem conhecer o espiritismo para não ter medo de espírito. Porque o que a gente mais vê é médium ostensivo com medo do espírito. E de um Deus.
E às vezes nem entra na casa espírita, porque vai ver espírito, não quer saber. Espera, a gente tinha uma companheira médium de 500 anos da casa psicógrafa, a nossa querida Carminha, né, que está na vida espiritual agora. Ela ficava na porta do Luz e Caridade até chegar alguém com a chave para abrir, porque ela não entrava nem a pau, já estava lá para mais de 20 anos. E aí eu olhava para a Carmen e ficava pensando, meu Deus, o que ela estudou do espiritismo, o que ela aprendeu de doutrina espírita na reunião pública, no estudo sistematizado que ela frequentava e no estudo do livro dos médiuns. Esse era o meu questionamento, porque 20 anos na casa espírita, você está ali e não aprender nada, é um negócio meio doido, né? Aí eu ficava me questionando, como? Aí eu parei para pensar no método e na forma de como a gente ajuda as pessoas a entenderem o espiritismo, seja na reunião pública, seja no grupo de estudo, seja no estudo da mediunidade. Né? Ajudar o outro a entender para que ele não tenha medo e para que ele saiba lidar com aquele fenômeno e mesmo que ele está mal, que o espírito está ali que vai querer falar, ele saber se comportar de acordo com, vamos dizer assim, a situação em momento, né? Não é uma fórmula de bolo. Oi? Não é uma fórmula de bolo. Não é. É um aprendizado que você faz com o tempo, né? Com o tempo. Para a gente casar com a reunião mediúnica, a gente tem que namorar e noivar com o aprendizado do espiritismo. E as sutilezas, eu acho também, vamos dizer assim, das experimentações. O médium, ele é o ser mais suscetível a cair num processo obsessivo grave. E a maior parte acontece por dois motivos. Primeiro, falta de estudo. Segundo, falta de humildade. Então, assim, a gente fica tão maravilhado com o fenômeno que vive que a gente fracassa. Então, assim, quantos exemplos a gente já viu ao nosso lado? Quando eu falo, quando a gente faz estudos de caso e relembra, né, situações, médiuns que a gente conheceu, a gente não fala em tom de crítica, porque por si só, o irmão que vive no fracasso deve ser desesperador a nível espiritual. Você imagina? Você teve a chance de conhecer, estudar a doutrina e você utiliza mal a doutrina. Como é que chega esse irmão mais além? Um alto grau de perturbação. Então, assim, mas é importante a gente estudar o caso, a gente saber que existe, como aconteceu, qual foi o primeiro passo. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre diz, não existe tarefa mais importante na casa espírita. Porque, por exemplo, quem comanda um estudo numa palestra se sente mais importante do que quem dá o passe e mais importante ainda do que quem limpa um banheiro. Aí eu vou contar um negócio para vocês. Aqui no GESEB, quem dá o passe, faz palestra, limpa o banheiro, geralmente é a mesma pessoa, são as mesmas pessoas. E você tem que entender que tudo é peça integrante para a evolução de todos. Então, se você está fazendo a palestra, se você está falando, ou se você está dando passe, é o trabalho que te cabe nesse universo da casa espírita. Mas não é nem mais, nem menos importante do que todos os demais. Aí eu sempre conto que eu já vi coisa em casa espírita, mano. Nossa, não, foca. Você está gravando? Tá, Aí, não posso. Mas eu já vi, por exemplo, em casa espírita, palestrantes que competem. Aí, Valéria, isso é comum, Valéria? Isso foi mais leve. Palestrantes que competem. Então, por exemplo, não. Aí, assim, vou falar aqui com o Jane. Não, Jane, não chama o Rafael, não, porque o Rafael fala bem. Nessa hora, o pessoal vai gostar muito dele. E aí fica uma coisa que. Aí você ouve. Aí você, Valéria, eu fico mais abismada com isso do que com a médium que tem medo de espírito. Então, isso também Eu fico. A média psicógrafa tem medo de espírito, é um negocinho que você fica meio. Mas assim, o médium que está ali, dentro da casa espírita, sabendo que vai todo mundo para o mesmo lugar, que é a morada do Pai, de acordo com o estágio de consciência, mas está competindo por um lugar na casa espírita. Aí eu fico pensando assim, a pessoa tem surdez espiritual, ela não está ouvindo, tá? Porque é complicado. Não deixa não, que eu faço fofoca, gente. Não deixa que eu faço fofoca. Milena, então tem aquele que tem uma ostensibilidade enorme, do outro lado, já queria tanto ser igual a você. Se o irmão fosse uma flor, nesse jardim seria secado. Obrigado, Milena, pela exposição. Mas o tema
que nós reservamos para a tarde de hoje, fala da formação do trabalhador da mediunidade, né? Milena trouxe muito bem o aspecto focal do médium, que será o porta-voz da comunicação, mas ele não faz isso sozinho. Né? O trabalho mediúnico é um trabalho de equipe, né? Onde todos nós precisamos entender a nossa responsabilidade, a nossa participação, a minha tarefa, e em cada tarefa dessa, um aspecto que nós devemos dar atenção e desenvolvê-la. Por isso que a Valéria falou bem também do nosso guia prático, né, da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, mas existem todas as outras demais obras que vão nos auxiliar nas demais tarefas que existem dentro da atividade mediúnica. Você tem lá o esclarecedor, né, que vai ter como meta, principalmente, a empatia, né, com aquele irmão que chega, sofredor, e onde eu vou buscar elementos para desenvolver essa minha empatia? Né? Está lá no Evangelho, né? A entender as circunstâncias desse irmão espiritual que se apresenta. Nós vamos entender no livro dos Espíritos, do Céu e do Inferno, obras que retratam as suas vivências no plano espiritual, que podem estar se repetindo naquela comunicação. Por isso que é uma dinâmica que precisamos compreender. Kardec também foi muito sábio, que não trouxe receita de bolo, né, e trouxe princípios. E desde a segurança da reunião até as melhores condições para que aquilo se dê da melhor maneira. Né, e nós vamos encontrar isso aonde? Em todas as obras da codificação. Por isso que na mensagem de ambientação, que nos preparou a reunião de hoje, falou exatamente sobre isso. A importância do estudo, né, constante, sistematizado, profundo e cíclico. Porque quando nós terminarmos um período de estudo aprofundado, nós já seremos outra pessoa. Nosso nível de entendimento já se aprofundou um pouco mais. E quando eu volto, eu começo a perceber coisas que naquela primeira varredura eu não tinha percebido. E o segundo aspecto que eu acho bastante relevante é que o estudo, muitas vezes não, sempre vai nos abrir o entendimento. Mas o entendimento sozinho não me dá experiência. Por isso que eu preciso da parte prática. E como inserir esse novo trabalhador da mediunidade na atividade mediúnica? Será que eu saio direto do estudo para a mesa mediúnica? Será que eu posso ter um caminho intermediário, né, de experimentação, para que eu desenvolva uma segurança, né, para aí sim, de fato, no trabalho mediúnico, eu possa exercê-lo com eficiência? Então, tudo isso são modelos, né, que cada um, dentro da sua experiência, dentro do seu contexto, vai elaborar, levando fundamentalmente os princípios que Kardec nos deixou. Queria falar, Gil? Dentro dessa questão de formação de trabalhador e da fala que a Milena trouxe, a questão de a gente venerar até o Mozart, né, da Cunha Leite, que ele falava do médico pastor. O médico pastor é aquele que faz tudo dentro da casa de estudo. Ele não é só o médico, ele é o palestrante, ele é o teu gestor, ele que cuida de várias coisas, né? Então, geralmente quando uma pessoa tem interesse em participar de um trabalho mediúnico, né, ela quer só estar naquela tarefa, né? E dentro dessa formação é importante levar para todos que, para participar de um trabalho mediúnico, antes de tudo ele tem que ser trabalhador da casa, estar em outros espaços, em outras atividades. Quando a Milena foca a importância da evangelização, né? Porque quando a gente trabalha ali com a criança e com o jovem, a gente está ajudando aquele espírito a que no futuro, né, ele faça um caminho diferente daqueles que ele está atendendo ali na reunião mediúnica, né? E outro aspecto dentro da formação de trabalhador, é importante a gente trabalhar esse sentimento, a paciência e a tolerância. Para quem deseja ser médium, né, exercer a mediunidade ali, que muitas das vezes, mesmo você sendo ostensivo, quando você vai trabalhar com essa equipe, como o Mauro falou, a gente não trabalha sozinho. Uma coisa é você estar sozinho no seu dia a dia e você está tendo as suas percepções, ouvir, falar, escrever. Outra coisa é você estar dentro de uma equipe onde tem toda uma organização, onde tem a pessoa que dialoga com o espírito que o médium traz, onde tem outros, e aí tem aquele momento onde um vai ouvir, vai falar,
né, tem a prece, e se a pessoa ela é ostensiva e ela não está educando o médium, ela vai querer falar a qualquer momento. Tem que ter uma organização. Quando a gente fala de paciência e tolerância, é para aquela pessoa que tem ostensividade, mas chega ali, nada fala, nada escreve. E aí ela tem que ter a paciência, porque a equipe espiritual é que coordena. A gente, plano físico, a gente tem o nosso trabalho, mas eles estão ali para, né, direcionar. E aí, muitas das vezes, aquele ostensivo não é agora que ele vai falar, não. Porque ele tem que trabalhar o quê? A paciência e a humildade. E para disciplina. E aquele que também está já ali mais tempo, né, ele tem que ter a paciência com ele, que tipo assim, você não era ostensivo, por que você não está escrevendo até agora? Você tem que ter paciência. E ter paciência também no dialogador, que vai atender o espírito que chega ali, chateado, revoltado, como a Milena falou, né, que aí a gente começa a trazer só a teoria, né, aqueles discursos assim, e o sentimento do espírito. Né? Quando a gente fala assim, você tem que perdoar, mas a gente perdoa fácil? Não, né? Então como que a gente vai exigir daquele companheiro que ele tenha que perdoar? Né? Então a gente tem que ter paciência para aquele irmão ali, que às vezes ele vai precisar aparecer ali várias vezes para a gente conversar. Tipo assim, pô, mas você de novo aqui com essa história. Exatamente, então a gente tem que ter essa paciência. Então, trabalhar, né, e formar trabalhadores juntos, trabalho mediúnico, não é coisa fácil, não é apenas ter, né, do organismo físico essa sensibilidade. Tem que ter a disciplina, tem que ter a educação. E isso a gente não só vai desenvolver ali no trabalho da equipe mediúnica. A gente vai trabalhar, a gente vai desenvolver principalmente, como a menina falou, em outras atividades da casa. E muitas das vezes nas atividades mais simples que nem todo mundo quer. Né? E também lá fora, porque uma coisa, como ela disse, né? Chega alguém, meu irmão, né? Vai atender um espírito, meu irmão, a gente chama meu irmão na mão fora. Né? Como ela falou, a gente deve ser, né? Buscar ser transparente, ser uma coisa só. Ainda não dá, né? Porque somos de terceira ordem. Mas a gente já tem que começar a pensar e, vez ou outra, a gente colocar isso em prática. E como Kardec diz, né, que a educação é através da mudança de hábitos, né? E a gente tentar exercitar essas mudanças desses hábitos ruins para coisas melhores. Né? Então, assim, na formação do trabalhador, esses aspectos que a Milena traz, a gente traz com outro voto, vamos dizer assim, né? É importante a gente estar visualizando, né? E não ficar perdido, como ela diz, só na questão do fenômeno. Essa parte já passou, já teve o seu tempo, né? Já teve o seu tempo. E hoje em dia, com a questão do advento da internet e agora da inteligência aí, né? Artificial, a gente pode criar vários indústrias. E se deixar levar por várias situações que são uma verdadeira mentira e ilusão. Né? Então a gente tem que estar atento a esses aspectos, só para colaborar com os amigos. Complementando um pouco a sua fala, uma das falas da Milena, ela fala do acolhimento. Isso. Então não adianta, se você não consegue ter um bom acolhimento à casa espírita, de que forma você vai acolher os irmãos com mesa mediúnica? Você está, né, o que você vive não é a sua realidade. Então aquele que está lá na recepção acolhendo as pessoas é fundamental, porque ali é a porta de entrada da casa. Um bom acolhimento, você traz a pessoa se coloca à disposição até para poder falar suas angústias, suas dificuldades. Se você não tem, simplesmente recebe porque recebe. Eu sei porque eu cheguei aqui, dei um tropicão ali fora, um rapaz e uma moça me atendeu ali com o maior carinho. O que houve? Eu falei, não, nada não, está tudo bem. Mas você vê que é o recebimento, né? A pessoa que está ali para fazer esse acolhimento. Isso é fundamental em todas as casas, para o trabalhador também. A Janaína falou algo que me chamou a atenção, a questão, né? Quando a gente fala ser lá fora, ser aqui, lá fora, a mesma coisa, não é uma perfeição que a gente ainda não tenha, como ela falou. Aí você falou até, né, deu aquele, mas o nosso esforço conta muito. É o esforço diário. Sabe, eu lembro muito assim da criança, meu sobrinho teve um dia que ele largou uma, que ele me emocionou eu ouvindo. Pena que eu não gravei para eu mostrar para
às vezes? Não é assim? Só às vezes, né, gente? Aí eu tenho uma frase que é assim, quando vem assim, nossa, você é espírita fazendo isso. Aí vem logo na minha mente assim, imagina se eu não fosse espírita. Pois é. Então agradece. Imagina